FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite, está no ar mais um episódio do FPX Cast, podcast que segue agora essa nova fase, integrado, ao Pod Conecta da Rede Conecta de Rádios, ampliando esse debate público sobre temas que moldam o cenário político também do país. O convidado de hoje é Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, presidente do Partido Missão e candidato à presidência, ou a gente fala pré-candidato, à presidência da República neste ano de 2026, a quem eu agradeço por estar aqui no FPX Cast. Seja muito bem-vindo, Renan. Muito obrigado, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. Pode perguntar, trocar ideia, estamos aqui para ouvir e responder. Vamos lá, antes da gente começar essa conversa com o Renan, agradecer aos parceiros, Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Grande parmegiana de lá. Parmegiana, tem o bolinho de bacalhau. Sim. E o psicodélico não pode esquecer, Então, @giovanetti.campinas, isso no Instagram. Agradecendo os apoiadores Barbearia Capita, @Capita Barber, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados. FPX Pod Conecta tem a supervisão técnica do Matheus Rodrigues e nos estúdios aqui da Rede Conecta. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Renan Santos defende que o Brasil precisa romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Critica o sistema político tradicional, faz ataques duros ao bolsonarismo e ao PT. Uma marca até registrada, do MBL desde as manifestações, a gente fala 2013, 2014, 2015, aquele momento de ebulição. Renan, eu ia começar de uma outra forma, mas o cenário que se apresenta justamente neste dia em Brasília ou no país é de uma erupção vulcânica com a prisão, a nova prisão de Daniel Alvorcaro do Banco Master nesta quarta-feira. E aí, com essa nova prisão, e a gente já vinha discutindo isso há muito tempo, essa suspeita de coação, de partir para cima de testemunhas, jornalistas, e que está levando agora ele à prisão mais uma vez com esse mandado autorizado pelo novo ministro do caso, o ministro do STF, André Mendonça. Como é que você faz uma avaliação desta nova situação e também nesse âmbito geral, desde que eclodiu esse caso? Bom, vamos lá. André Mendonça, ele assume o caso no lugar do Dias Toffoli e ele promete andar com o caso. A gente sabe que ele não vai conseguir andar com o caso completamente se não houver um consenso do STF, como um todo, que envolve alguma medida de proteção dos outros amigos ali que também estão envolvidos, maiormente o Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto. Mas o André Mendonça tem uma intenção que eu considero verdadeira em andar com o caso. Essa operação foi autorizada, ou seja, ele autorizou a Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal, dado que haviam ameaças explícitas à integridade não só de jornalistas, mas de desafetos do senhor Daniel Alvorcaro. Eu quero ver a lista completa de desafetos, porque quem estava falando do Daniel Alvorcaro ali no final do ano passado não era tanta gente, não só do Daniel Alvorcaro, do Fabiano Zetto. Havia Malu Gaspar, havia a equipe que hoje está no Metrópolis, do André Chalders, da Andresa Matais, e do ponto de vista político, havia eu que gravava vídeos. Até quero saber que esse meu nome está no meio, estou curioso para saber essa história toda. Mas vamos colocar assim as coisas em perspectiva. Se o Daniel Alvorcaro realmente pagar pelos crimes e não pagar em conjunto com seus parceiros de negócios, imagino que ele vai delatar todo mundo, tá? O Daniel Alvorcaro, no fim do dia, ele não tem nenhum grande compromisso em não abrir a boca. Pra gente entender, o José Dirceu não abriu a boca sobre o Lula quando foi preso. O próprio Palocci falava na delação, mas no fundo o Palocci não entregou ninguém. É diferente o caso de um empresário corrupto que organizava surubas para comprar o apoio dos outros. Ele não tem nenhum compromisso com nada e ele pode muito bem, se ele se sentir, vamos dizer, beneficiado por uma delação e do outro lado, se ele se sentir abandonado pelos amigos, ele vai delatar os amigos. Como, aliás, a gente pode olhar no próprio bolsonarismo,
Quando houve o julgamento do Bolsonaro, ali teve já general entregando, os caras abriram a boca rapidinho. Então, espera-se muito pouco do Vorcaro no sentido de proteção aos amigos. Logo, essa ideia de uma erupção vulcânica que você colocou, ela é muito concreta, ela é muito real. De fato, muita gente brasileira deve estar morrendo de medo. Morrendo de medo. E aí entra uma outra parte que eu acho que é importante colocar aqui, todo mundo quer trabalhar para ter uma espécie de um equilíbrio instável. Do tipo, se nada acontecer com o Vorcaro, não acontece nada para ninguém. E nada para ninguém que vai do governo Lula ao antigo governo Bolsonaro, passando pelo STF, governadores e prefeitos. Então, eles estão torcendo para não rolar nada. Só que se a Polícia Federal ficar cutucando, alguma coisa acontece. Se acontece para um, acontece para todos. Então, momentos de grandes tensões, assim. Eu imagino, momentos de grandes tensões, mas um caso, como o senhor citou aí, dois casos muito importantes e emblemáticos, né? A situação de Zé Dirceu, Palocci também, da própria investigação contra o ex-presidente, a condenação de Bolsonaro. Mas neste caso, a gente está falando justamente do banqueiro, do empresário, que, ao que tudo indica, vai sofrer punições muito graves. A gente tem essa expectativa. Na verdade, as coisas acontecem no país e aí tem vários subterfúgios. Mas, neste momento, se espera um Daniel Vorcaro com toda a punição rigorosa pelo que está acontecendo. Porém, essa aproximação dele não é apenas, né, com o executivo, o legislativo. A gente fala de várias vertentes, direita, esquerda, centro, e também dentro, indícios fortíssimos, né, de uma aproximação promíscua no próprio STF, falando aí de ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Como acreditar que isso, mesmo que ele abra a boca, isso vá realmente ter uma punição, se é que vai acontecer alguma delação e que se as pessoas tenham, a gente fala sempre em suposta, né, essa problemática. Como é que acreditar nisso? Que isso vai gerar alguma coisa, alguma mudança nesse país, quando a gente já tem exemplos antigos de que as coisas aparentemente acontecem, mas depois são refeitas? Olha, falando agora desse ano de 2026, porque o jogo pode mudar muito havendo um presidente da República diferente em 27, porque aí as relações de poder, a correlação de forças entre poder executivo, judiciário e legislativo muda. Mas no cenário agora de 26, todo mundo realmente trabalha para ver essa pizza. Por exemplo, quando afastaram o Toffoli do caso, eles afastaram ele com o seguinte objetivo: o Alexandre de Moraes articularia, junto com o Senado, um abafa em qualquer ideia de CPMI que envolva isso, e uma abafa até na operação, do tipo, some com essa história, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, do tipo, perde o espaço do Toffoli no caso, beleza, a Toffoli deu ruim aí pra você, um ou outro sofre um pouco, mas no geral todo mundo escapa. O plano era esse. Entretanto, esse tipo de coisa, uma investigação, ela é como se fosse um ser vivo. Ela tem desdobramentos que ninguém consegue controlar. Esse é o desdobramento de hoje, ninguém consegue controlar. A partir do momento que a imprensa se sente ameaçada e coagida por, vamos dizer, um grupo de gangsters, que era o caso do Vorcaro, isso tem outras implicações, porque mexeu com a imprensa não está envolvida no caso. E essa é uma coisa boa. A imprensa está, vamos dizer, contrária ao Daniel Vorcaro, e a imprensa quer pegar. Isso inclui, inclusive, a Rede Globo. Outros que estão, basicamente, muito indignados com essa história são membros do sistema financeiro. Então, de um lado, a gente fala, bom, beleza, o STF quer proteger. Só que não é que agora tem a direita contra o STF. Não, a gente está falando de banqueiro, a gente está falando de Rede Globo, a gente está falando de praticamente todos os grupos de mídia no Brasil. Todo mundo está começando a ficar cansado disso. E isso também é ruim para os negócios, no sentido de que o Brasil perde qualquer credibilidade, porque não há mais, se nada acontecer, não há mais o famoso rule of law. O Brasil não tem, vamos dizer, um sistema jurídico minimamente previsível. Então, eu não quero ser otimista aqui, mas eu acho que, vamos dizer, eles não têm como controlar muito esse processo. Isso que está saindo hoje gera uma prisão nova do Vorcaro, e uma prisão nova do Vorcaro gera novamente o medo da delação. Isso é muito instável. O primeiro que ele delata pode abrir a delação de vários outros. Basicamente, vou dar um exemplo. Se ele delata o Ciro Nogueira, vou dar um nome bem claro. Delatou o Ciro Nogueira, se o Ciro Nogueira abre a boca, cai a República. O Ciro Nogueira tinha negócio com todo mundo, inclusive com o ministro do STF. Então, é muito instável. Eu tendo a achar que é muito difícil segurar essa instabilidade. Eu tenho um pensamento muito parecido com o Renan sobre esse caso, porque como envolvem muitas pessoas com poder fortíssimo, como eu disse, executivo, legislativo e dentro do Supremo, eu só acreditava mesmo tendo aí uma participação ativa
da imprensa, como aconteceu lá nos anos 90 com o caso Collor, Pedro Collor delatando, e também o próprio Mensalão, que foi uma entrevista de Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. A Lava Jato também. É. A Lava Jato a imprensa cobriu, não podemos negar. Cobriu, mas trazer esse fato, trazer o algo novo, né? Porque ali foi uma disrupção mesmo, né? Com a causa do Pedro Collor e também com o Roberto Jefferson. Poderia ter... Vamos segurar um pouquinho, vamos fazer... Ali não, aí vem alguém falando, não, eu fiz isso, eu cometi, e agora vai aparecendo essas coisas dentro da própria imprensa, porque senão eu não tinha muita esperança de que isso fosse ter uma evolução. Posso te falar, assim, conversando com jornalistas envolvidos, conversei com muita gente do mercado financeiro, há um interesse muito grande por parte dos grandes bancos brasileiros e por parte dos grandes grupos de mídia brasileiros em andar com isso. Todo mundo sente que a coisa cruzou muitas linhas. Muitas linhas. Sabe por quê? Há uma elite no Brasil. A gente não pode fingir que não existe uma elite. A elite passa pela Rede Globo naturalmente, passa por grandes membros dos bancos brasileiros, da elite paulistana e uma parte da elite do Rio de Janeiro, com certeza. Essa elite sente que manda assim. O Vorcaro, ele foi um intruso na elite. Ele foi um intruso e foi um intruso muito rápido. E ele entrou rápido e ele bagunçou aquilo muito rápido e bagunçou os negócios deles muito rápido. Aí você fala, Renan, seja claro, vou ser bem claro. O Vorcaro atrapalhou os negócios do Banco Itaú. O Vorcaro invadiu a seara do banco BTG Pactual. Ninguém faz isso impunemente no Brasil. E aí você começa a mexer com os elos e conexões. Ao mesmo tempo, todo mundo começa a perceber, nossa, tá todo mundo comprado. E aí, mesmo dentro dessa elite, existe algum senso de responsabilidade. Algum, é mínimo o senso, mas existe algum. E ela começou a tomar lado. Então, há um bloco na elite que começou a brigar com outro bloco. É o famoso guerras entre elite. Guerras nas elites, existem muitos termos. A gente falava em guerra em Roma. É uma guerra que havia na elite romana. As guerras palacianas que a gente sempre fala, que existem em filmes históricos e tal, são guerras que existem entre membros de facções diferentes da elite. Hoje a elite brasileira está dividida. Isso é uma notícia boa, porque a gente tem que se aproveitar dessa briga, botar eles para brigar e quebrar quem está, vamos dizer, gerando maior dano hoje pra gente. Uma provocação. O senhor acredita que todo esse cataclisma estaria acontecendo dessa proporção se ainda tivesse acontecendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou agora não tem mais Bolsonaro, já está preso mesmo, não precisamos mais dessa... Porque muitos falam nessa situação, né? Tô pensando, agora... uma pergunta boa. Tô pensando. Porque assim, se for pensar no Alexandre de Moraes, em alguma medida o Alexandre de Moraes perdeu a utilidade histórica dele. Que era, na cabeça de muita gente, prender o Bolsonaro. É nesse ponto que muitos falam. Agora, utilidade acabou. Essa utilidade acabou, então ele se torna descartável. Tá à deriva. E ele não quer se tornar descartável. Porque uma regra básica da política é que quem acumula poder não quer abandonar o poder acumulado. Regra básica. Se ele acumulou poder, ele não vai querer abandonar o poder acumulado. Então, como é que ele vai fazer? Né? E como é que ele vai lutar? Sim, ele acumulou poder e aí aparecem contratos, ou seja, ele estava agora vivendo as delícias do poder. E agora esse poder está sendo questionado. Então, eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, em grande medida, todo esse poder acumulado pelo Alexandre de Moraes, no período em que o Daniel Vorcaro também cresce. Não que as duas coisas sejam diretamente relacionadas, mas foi o mesmo período. E eu acho que é um período que tem a ver muito, a meu ver, com a queda da Operação Lava Jato, com o fim da prisão em segunda instância e com a hipertrofia do STF. Que aí, nesse momento, todo mundo visa, se eu tenho relações políticas com o STF, 1, eu não vou preso, 2, eu faço negócio, 3, eu posso até envolver os casos do STF nos negócios. E aí virou a farra que a gente vive hoje. Então, eu acho que essa fraqueza do Alexandre de Moraes tem a ver, sim, com a falta de função. Foi uma boa observação, acho que você trouxe um ponto interessante mesmo. Vou trazer um pouquinho também situações aqui da própria candidatura, né? Essa pré-candidatura à presidência da República. O senhor se coloca como uma alternativa a essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Hoje a gente discute uma possibilidade de reeleição do presidente Lula e a candidatura, ou pré-candidatura, de Flávio Bolsonaro no lugar, né, de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Como conseguir romper essa polarização que a gente já vive há tantos anos? Olha, é possível? Se a gente olhar direitinho, polarização mesmo, a gente tem desde as eleições de 89. Porque todas as eleições brasileiras são o PT, sobre PSDB. o PT versus alguém. É o PT versus alguém. É o PT versus o antipetista. Só mudou um ator. Só muda o ator. Então, num período foi o Collor, depois foi o PSDB com o Fernando Henrique. Primeiro o Fernando Henrique. Na prática, ganhou e ganhou bem. Né? O Fernando Henrique ele ganhou 2 vezes do PT em primeiro turno. Aí você tem os tucanos que perdem em 2002, 6, 10 e 14. São 4 eleições perdidas pelos tucanos. E aí vem o Bolsonaro que ganha com o Lula na cadeia, mas enfrentando um candidato do PT.
e em 22 o Lula ganha novamente. Então, a polarização ela é concreta. Só que nessa polarização, por diversas vezes, nomes ascenderam e assumiram a liderança do polo antipetista. Vou dar um exemplo. Quem deveria ser o nome natural do polo antipetista em 89, quando houve a eleição contra o Lula? Nada nos dizia que era o Collor na época. Ninguém dizia. O Collor ele veio muito de baixo, ascendeu e subiu. Em 94, quem seria o nome a enfrentar o Lula? Ninguém sabia. Ninguém tinha ideia. O Fernando Henrique apareceu meio que do nada. Isso aconteceu. Em 2014, quem seria o nome? Também ninguém sabia. Talvez é a Marina, talvez é o Eduardo Campos, talvez é o Aécio. O Aécio vence a disputa e vai para o segundo turno. E em 2018, mesma coisa. O Bolsonaro, ele acende. Então, há maneiras de romper com isso. O que tem é o seguinte, existe a polarização e um lado está sempre certo, que é o lado do PT. Ele sempre vai estar no segundo turno. O outro lado, há mais disputa. E agora a gente vê um desgaste muito grande com o bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro aparece bem nas pesquisas porque ele tem uma coisa que chama recall. É um recall do sobrenome Bolsonaro. Ele chama Bolsonaro, ele pertence a uma família política que as pessoas votaram no antipetismo na eleição de 2022, mas ele tem uma rejeição alta. E qualquer flutuação que a gente vê Lula perde popularidade e as pessoas procuram um nome que já tem, que é top of mind, que já vem na cabeça, que é o nome Bolsonaro. Só que é um nome muito frágil, em muitos termos, é um nome que está eivado de escândalos. O Flávio Bolsonaro não vai conseguir se defender dos escândalos que já são sabidos pelas pessoas e ainda dos que virão. Eu estou antecipando aqui para você, eu estou antecipando em todos os lugares que eu vou na imprensa. Vai sair uma série de novidades sobre envolvimento do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, especialmente no escândalo do INSS, mas também vai vir sobre o envolvimento dele com um amigo dele, Bacelar, do Rio de Janeiro, que é um dos grandes corruptos do Rio de Janeiro. O Flávio é um cara corrupto, então vai ser muito difícil pro Flávio ir pra eleição com um discurso ético. Tanto que, qual é o discurso do Flávio hoje? É um discurso genérico, parecendo um candidato tucano. Eu cuido de mulheres. É isso aqui, eu não tenho briga nenhuma com o STF, eu sou o amigo Flávio. Isso é um discurso muito, muito aguado, é um discurso frágil. Um discurso de quem tá querendo só cuidar da própria rejeição. Se houver espaço para um candidato com um discurso sério, antissistema, que enfrente hoje a maior crise no sistema brasileiro, esse candidato vai crescer. Hoje, o único candidato que está nessa posição sou eu. Qual é o meu problema? As pessoas ainda não me conhecem. Se eu ficar conhecido, eu chegar até 10% até o final de julho, eu garanto, eu acabo com o Flávio e depois eu acabo com o Lula. O Flávio não tem condição de me encontrar frente a frente, o Flávio não tem condição de discutir nada comigo, como todo bolsonarista não tem condição de discutir conosco. Porque os bolsonaristas não têm condição de falar materialmente em termos de proposta para o Brasil, eles não conseguem defender o legado do governo do pai, e eles não conseguem defender eticamente o legado histórico da família, que é eivada de corrupção. Então, isso nos coloca numa posição muito complicada para eles, não pra gente. Pra gente é ótima posição, pra eles é bem complicado. Mas como conseguir conquistar justamente o voto desse bolsonarista para chegar num segundo turno e vencer uma eleição? Porque vai precisar desse voto, não pode descartar. Lógico, mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu tenho que ficar em terceiro. Eu tenho que terminar de ultrapassar os governadores Ratinho, Caiado e Zema. Depois eu tenho que chegar a 10%. Como eu chego nos 10%? Existe um eleitor que é nem Lula nem Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Quest, ele é 24% do eleitorado. É muita gente. Então, se eu busco, através desse eleitor, chegar aos 10%, as pessoas que inclusive votam no Bolsonaro, não porque são bolsonaristas, mas porque são antipetistas, vão começar a ter que olhar e fazer uma escolha tática. Poxa, talvez esse Renan tenha mais chance de derrotar o Lula. Pois se Renan falar a verdade, que eu concordo. As propostas dele são melhores e são claramente antipetistas. E aí você começa a ter uma troca. Lembrando que quando há uma troca de votos, cada voto vale 2, porque é um voto que sai de um e vai pro outro. Então, chegar a 10%, ou seja, chegar a 2 dígitos, é mostrar a viabilidade para começar a ter esse intercâmbio, essa troca de votos. E também é uma maneira da minha pré-campanha, e aí naquele momento uma campanha, começar a ganhar recurso, dinheiro. Eu tô fazendo uma pré-campanha de carro. Eu vim aqui de carro, eu fui para Minas Gerais e voltei de carro e ônibus. Eu tô fazendo uma campanha muito sem grana. Se eu tiver grana, o jogo vira. Todos os lugares que eu vou, eu faço 3, 4, 5 rádios. Eu não tenho problema em falar em lugar nenhum e eu venho aqui. Hoje, você pode me perguntar absolutamente o que você quiser, eu vou responder de maneira honesta, eu não vou fugir de pergunta. E eu acho que tem que ser assim com o jornalismo, tem que ser franco e aberto. E esses caras não vão poder fazer isso. Portanto, quanto mais rápido eu me deslocar e quanto mais dinheiro para fazer campanha eu tiver, mais eu vou nos lugares e mais franco eu vou ser com as pessoas. E ninguém nunca foi tão honesto com as pessoas. Eu vou ser brutalmente honesto. E ali você vai romper. Eu tenho certeza que rompe. Porque sabe quem rompeu fazendo isso? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro foi brutalmente honesto em 2018 e ele ganhou a eleição. Então acho que se houver uma candidatura brutalmente honesta, ela consegue, no mínimo, trincar essa polarização aí. E aí, se trincar, o espacinho a gente passa.
O senhor citou já aí o clã Bolsonaro. Falando sobre o governo Lula, né, o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele entra no 4º ano, acho que deve ser o pior 4º ano de avaliação, porque ele entrou muito bem em 2006, foi reeleito, e entrou também muito bem em 2010 e conseguiu eleger a sucessora Dilma Rousseff. Nesse ano a gente vê as pesquisas mostrando uma situação muito mais complicada e ele em queda. O que leva a esse, na sua visão, leva a esse momento? E também, o que pode acontecer nessa eleição? Porque por muitas vezes a gente fala, tá mal na avaliação, mas aí chega o eleitor e fala, olha, será que eu vou trocar mesmo? Porque eu não confio nesse cara que tá disputando com ele, então é melhor deixar o que tá, porque se tá ruim, mas o outro pode ser pior. Veja, o Brasil não está numa situação igual da Argentina, que as pessoas ficaram tão desesperadas que falaram, eu vou pegar o louco e acertaram com o louco. Uma motosserra na mão. O louco era bom. Então, eles acertaram na aposta. O Brasil, ele nunca está exatamente quebrado, ele sempre está andando de lado. A gente nunca está totalmente destruído, mas a gente nunca está bem. E jamais está ótimo. Então, o Lula ele quer que as coisas andem de lado, aí ele dá um botijão para um, dá um negocinho pro outro, e aí ele, né, diminui a rejeição dele e ganha. É isso que ele está tentando fazer. Há, porém, problemas que ele não consegue controlar. Quando você pega as pesquisas, as duas maiores preocupações do brasileiro em primeiro lugar, segurança e a segunda, corrupção. Duas coisas que o Lula definitivamente não consegue controlar. A primeira, segurança, porque o PT ele se opõe a políticas de aumento de penas e ao enfrentamento ao crime. Historicamente, ele não é identificado com isso e as pessoas já entenderam isso. E o segundo, que o PT é visto como corrupto e ele está envolvido nos dois maiores escândalos de corrupção que tem hoje, que é o Master e o INSS. Então, esses são dois temas que já estão incidindo sobre o Lula. Falando sobre uma experiência pessoal, eu rodei agora no Nordeste. Eu rodei o sertão do Nordeste, o lugar onde o Lula tem 70, 75, 69% dos votos. Pois bem, lá no sertão, você até tem uns eleitores mais velhos que são lulistas, especialmente mulheres. Agora, os homens mais jovens, as pessoas em idade de trabalhar, elas não querem votar no PT. Elas estão com raiva. E o Lula está começando a perder espaço no coração do lulismo, que é essa região. Então, assim, por mais que ele trabalhe, eu vou fazer o direito dos travestis aqui em São Paulo, a parada gay, a Janja vai no carnaval, achando que vão pegar um público feminino urbano, eles estão perdendo no coração deles. Por quê? Porque o eleitor deles está basicamente morrendo, de idade mesmo, é um eleitor que está velho, e dois, o eleitor dele está vendo seus filhos votarem em outros candidatos porque os seus filhos querem emprego, querem algum tipo de dignidade e não querem ser assaltados. Então, no Nordeste eu senti isso, eu vi isso. Os mais jovens estão largando mão. Antigamente era impossível você ir numa rádio no Nordeste, meter o pau no Lula e não ser xingado no meio da rua. Eu fui, fiz isso e as pessoas me abraçavam. Tô falando no sertão, Sim. Não tô falando numa capital. E isso é uma novidade. Eu acho que há uma fadiga de material no lulismo. E essa fadiga de material está se expressando agora, nesse último ano. Eu soube que o Sidônio, que é o marqueteiro dele, está comemorando. Ele acha o seguinte, com o Flávio candidato a rejeição é muito alta e ele ganha. E ele, como outras pessoas que têm informações de bastidores, sabem que vai vir uma série de coisas contra o Flávio. O Flávio vai tomar muita porrada por conta de escândalo de corrupção e aí eles mantêm o Flávio baixo. Eles não contam que, se ficar esse clima de tudo destruído, que possa vir um terceiro nome, que seja antissistema e que aponte o dedo contra eles, isso eles não estão contando. E eles também não contam que mesmo no cenário com o Flávio todo destruído, que o Lula, ele próprio também não fique destruído. Porque estamos falando do filho dele envolvido no escândalo de corrupção. E mais, né? Se o clima de insegurança ficar alto, como é que fica esse jogo? Então, eu acho que eles ficaram correndo a barriga e agora eles estão começando a se tocar que o jogo vai ser bem mais complicado. A gente vê algum também, o senhor citou o Sidônio, né? E a comunicação do governo. Foi uma troca, mas quando chega com um produto que não está muito legal, é muito difícil ter uma propaganda que salve esse produto. A gente fala do governo federal com... No ano passado, porque as coisas acontecem tão... que foi a taxa das blusinhas. Isso afetou justamente esse público mais jovem que procurava emprego, que estava começando a vender suas coisas e começou a pagar mais. Pagou, não foi a empresa que pagou, como disse a Janja, né? Nesse ano... tivemos agora essa taxação para os produtos eletrônicos. E, absurdamente, o governo vai às redes sociais, usa lá toda uma forma de expressão estranha por um negócio institucional, que é uma rede social de governo federal, e ainda chama de notícia falsa algo que tinha colocado como a própria agência, né? Brasil, a agência de imprensa do governo,
tinha citado isso. E agora entrou, não eram 1.200, caiu para 800. Quer dizer, 800 itens foram taxados aí pelo governo federal. Essa comunicação não está batendo. E também, para mim, foi um tiro no pé o episódio do Carnaval. Algo que parece mais para uma idolatria, para atender o ego do presidente. E da Janja, né? E da Janja. E a mensagem que passa à escola de samba foi a pior possível para o governo, porque ataca um eleitorado. Sim. Que ele vai precisar. Exato. Que é o evangélico, que é o conservador, que não precisa nem ser evangélico, mas se for conservador, ele vai precisar desse voto. Sim, sim. As pessoas tem uma lenda, não, o Lula é um animal político, ele é um gênio. Cara, não é. Não é. O Lula é especializado em comprar aliados. E o Lula teve um grande acerto eleitoral, que foi o Bolsa Família. É basicamente isso. As pessoas vincularam o Bolsa Família ao Lula e ele ganhou um eleitorado que se tornou muito leal e fiel a ele. Porque se você olhar direitinho, o PT, tirando Fernando Henrique, o PT fazia sempre 30 e tantos % no mínimo e quase ganhou a eleição de 89. Em 2002, quando o Lula ganha, ele faz a maioria e aí a partir desse momento ele solidifica essa maioria com esse voto das pessoas mais pobres. Então o que ele tinha? Ele já tinha um voto urbano de classe média petista, orgânico de esquerda. E aí ele junta esse voto com um voto mais humilde. Esse voto mais humilde depois vira o maior share dos votos do Lula. E ele só ficou controlando aquilo. Não tem um grande xadrez nisso aí. Basicamente ele comprou consciências. E essas pessoas que eram muito pobres, elas são gratas ao Lula. Só que ele não renovou o público. Se ele fosse um mago, ele renovaria esse público. Ele não renovou esse público. Esse eleitorado tá velho, o PT não tem discurso. O governo do Lula, ninguém consegue me explicar qual foi o mote. Assim, o que teve de interessante no governo Lula? Ninguém vai lembrar. Falar que foi o pé de meia ou que foi dar botijão de gás é ridículo. É muito ridículo. Assim, o Brasil era para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A gente tá aqui falando que o presidente da República nos últimos 4 anos deu um botijão de gás e deu um dinheiro para um aluno para a escola. E isso é uma piada. Então, eu acho que assim, é uma situação, em termos de marketing, muito, muito, muito complicada. Decisões muito burras foram tomadas. E a gente tem que parar de achar, talvez, que isso não tenha sido, na verdade, regra. O lance é, com a compra de um eleitorado com o Bolsa Família, no fundo, o Lula ficou confortável para ficar falando besteira por aí. Então ele atacava os eleitores do Centro-Sul, ele atacava os outros, porque também não ia fazer muita diferença, ele não perdia muito com isso. Hoje ele tá precisando conquistar. Como ele vai conquistar alguém? Quem são essas pessoas que ele vai conquistar? Ele acha que ele vai dar um dinheiro na mão e vai virar esses caras? Veja, o Lula tá incorrendo num erro que o Bolsonaro correu em 22. Qual foi o erro do Bolsonaro? O Bolsonaro achou o seguinte: se eu der um dinheiro a mais pro cara que recebe o Bolsa Família, ele vai votar em mim e não no Lula. Que era o auxílio emergencial que ele virou Auxílio Brasil. O cara continuou votando no Lula e pegou o auxílio. O Lula acha agora, por exemplo, que eu vou tirar imposto da classe média, né, aquele negócio do imposto de renda, talvez vou fazer algum programa voltado para habitação para que a classe média compre um apartamento, ela vai votar em mim. Não, ela não vai. Ela pode até usar isso e não vai votar nele. Igual o cara do Bolsa Família não votou no Bolsonaro porque aumentaram. Existe uma questão de identificação. A pessoa que gerou uma identificação pro Lula, ela gerou uma identificação contra o Lula do outro lado. E isso não vai se alterar. Renan, em um determinado momento dessa nossa entrevista, o senhor falou lá em 2018, Bolsonaro foi extremamente brutal na honestidade, conquistou esse eleitorado e se apresentou como uma terceira via, conseguiu conquistar a presidência da República, sendo antissistema. O senhor está citando aqui que está sendo também um brutal nessa sua honestidade e também sendo antissistema. Por que esse eleitor, eu sei que o senhor é uma pessoa diferente, claro, mas por que esse eleitor agora, calejado que aconteceu lá em 2018, porque não foi antissistema, não aconteceu muita coisa. Foi um governo de centro. Isso. Por que esse eleitor agora, já calejado, já meio restabiado, conseguiria entender essa sua brutalidade de honestidade, que o senhor é antissistema, que vai mudar alguma coisa realmente? 2 razões. Eu tenho histórico. Então, eu venho de um movimento e fundei um partido político que, de fato, não tem relação com esse jogo sujo. Tanto que eu venho aqui, eu posso falar sobre o escândalo do Banco Master, INSS, Lava Jato, Petrolão, Rachadinha, posso falar de tudo, porque não tenho nada a ver com nada disso. Eu também posso falar de todos os líderes partidários, porque eu sou o presidente do meu próprio partido, que eu fundei sem precisar de ajuda de ninguém. Então, isto realmente não apenas entrega credibilidade, mas como me entrega liberdade para atuar e para falar. E a segunda coisa é que eu sou inteligente.
Não tô falando que eu sou o Albert Einstein. Eu tô falando que se me derem para escrever uma redação aqui, eu vou escrever uma redação e não vai ter erros de português. Se pedirem para eu explicar para você como resolver a economia do Brasil, eu vou explicar para você o meu plano para resolver. Como a gente vai fazer desfavelização, quanto vai custar, eu vou mostrar. Então eu consigo ir em todos os lugares, eu consigo sentar com todas as pessoas e explicar o que precisa ser feito para além do berro. O berro eu sei dar. Todo mundo sabe dar um berro. É ladrão, vagabundo. Todo mundo sabe. Agora depois do berro. Depois do berro, quando eu precisar explicar, eu vou explicar também. Então o nosso plano é... Primeiro eu vou convencer as pessoas mais abertas a entender e mais inteligentes mesmo, capazes de entender o que precisa ser feito. Essas pessoas junto a mim vão convencer as outras pessoas. Então tem um efeito em cadeia que a gente nunca pode negar, que é o efeito das pessoas convencerem outras pessoas. E isso sempre parte de cima para baixo, não de baixo para cima. No sentido de que as pessoas mais antenadas, as pessoas mais inteligentes, elas vão gostar da ideia e elas vão convencer outras pessoas. E esse tipo de convencimento é muito mais sólido que só ser um antissistema no bordão. Quem fez isso? O Milei. O Milei, ele tinha os chavões, ele berrava e tal, só que quando ele explicava o plano dele para resolver a Argentina, todo mundo que tinha, né, juntava os neurônios, juntava o Tico e o Teco, falava, o homem tem um plano. Eu sei que ele conversa com cachorro, ele parece louco, mas o cara tem um plano e o plano fecha. E aí você tem um fenômeno em que vai de jornalistas a empresários, pessoas que formam opinião nas suas comunidades, elas vão de cima para baixo convencendo. E eu acho que é isso que eu preciso gerar. E isso é muito sólido. Porque isso gera um convencimento emotivo e racional. O Bolsonaro só teve o convencimento emotivo. E ele entrou no governo com isso. Mas quando entra no governo, não é só emotivo, aí tem um racional que você tem que entregar. E aí não teve nada. Foi aquilo que você descreveu. Foi um governo vazio. Nós temos, durante a campanha, que ser emotivos e racionais ao mesmo tempo. Então eu vou meter os berros, vou falar que vou matar bandido, vou, porque eu vou. Mas dito isso, você pedia, mas vai matar como? Como é que vai reduzir o crime? Que proposta? Eu vou entrar no detalhe. E eu acho que isso aí é bem mais sólido. Precisa matar bandido? Precisa. Assim, não só porque é uma política efetiva. Porque o medo de morrer ou o medo de ter uma punição muito longa tem um efeito de dissuasão sobre o bandido. Mas há um outro elemento que constrói uma nação. Você fala, construir nação matando bandido? Falou, sim. Qual é esse elemento? Não há, na mente do cidadão e no coração do cidadão... É um efeito Bukele, praticamente. Tem um efeito Bukele que é um efeito de dissuasão e de imposição de lei e ordem, mas estou falando de uma coisa maior. Ser cidadão no Brasil não faz sentido. Você anda aqui, a rua está pichada, a rua está esburacada, mas você paga impostos muito altos para isso. Você anda na rua, roubam teu celular, você vê o bandido ser pego, o bandido é solto logo em seguida. E você sabe que nada vai acontecer com ele depois. Você vê os serviços públicos, você vai no SUS, você vai para uma escola pública, matricula teu filho, é tudo uma porcaria. Você perde a corrida histórica. Você vê o mundo avançando e você ficando para trás. Você vai comprar um celular, é o iPhone mais caro do mundo. Quando você olha tudo isso, você fala, vale a pena eu ser brasileiro? Para que serve o Estado brasileiro? Quando o Estado brasileiro pune quem te faz mal, por um pequeno instante você fala, esse pacto social começa a fazer sentido. E eu preciso olhar para tudo que faça o brasileiro sentir que o pacto social faça sentido e apertar esse botão. Um dos botões centrais é a ideia de que o sujeito roubou meu celular, ele vai ficar no mínimo 30, 40 anos na cadeia. Ele vai pagar muito. E se ele for um faccionado que está escravizando as pessoas na favela, cara, e ele estiver segurando um fuzil, nós vamos matar ele. Não tem o que fazer. Você defende pena de morte? Eu defendo pena de morte. Eu acho que não há o que fazer com um cara desses. Só que essa é uma discussão que envolveria um referendo, uma discussão maior. Só que eu preciso colocar essa discussão na mesa, porque, no mínimo, eu tenho que me aproximar da pena mais alta possível. Eu tenho que puxar a discussão para cá. E aumentar o sarrafo. Muito. Nós precisamos discutir isso no Brasil. Porque já é instituída a pena de morte no Brasil. Para quem não sabe, há um país chamado Comando Vermelhistão, PCCistão, Terceiro Comando Puristão. Esse país tem 23 milhões de pessoas e lá tem pena de morte. As pessoas na favela, se você não andar de acordo com as regras dos caras, se não se comportar direito, você vai pro micro-ondas, você é executado. Ou tem punições leves, toma um tiro no pé. Isto acontece todos os dias. A autoridade do crime organizado já está. Então já existe na prática a pena de morte no Brasil. A pena de morte no Brasil existe quando você não entrega seu celular para um cara que botou uma arma na tua cabeça. Então, a gente só está formalizando. E estamos dizendo, o crime não vai fazer, o Estado vai fazer contra os criminosos. Eu acho que nós precisamos disso, essa discussão precisa vir. Eu acho que a letalidade da polícia tem que aumentar. Fica assim, a letalidade da polícia tem que diminuir. Não, tem que aumentar. A gente tem que tirar esses caras. E isso vai começar a fazer as pessoas, em muitos termos, sentirem que faz sentido o pacto social. Nós precisamos de tem um ponto que é o seguinte, o nosso direito penal, ele é construído de modo a ter penas que gerem a dissuasão, através do exemplo, tipo, foi punido, portanto a pena tem um efeito de dissuasão sobre um possível bandido. E também um caráter de reabilitação do bandido. Precisamos mandar o bandido pra cadeia porque ele tem que voltar para a sociedade reabilitado. Não!
O protagonista no direito penal, o protagonista na pena é a vítima. A vítima tem que ser a protagonista. E o que é ser protagonista? Nós temos que ter penas que façam a vítima sentir que ela foi justiçada, no melhor sentido desse termo. Ou seja, que justiça foi feita e que aplacou o sentimento de humilhação, de pânico, o terror psicológico que a vítima passou. Portanto, a pena tem que ter um papel de aplacar a vítima. E isso vai incidir sobre o réu. Pô, isso a gente gera a ideia de justiça. Só que essas concepções modernas de reabilitação, elas se mostraram falhas. O Brasil é o país do reincidente. Então não está reabilitando ninguém, é mentira essa história. O cara sai da cadeia e volta e comete mais crime. Pois bem, que ele fique então na cadeia. Que ele seja punido. Ele tomou uma decisão. Então, nós construímos um Brasil melhor com isso. Até porque é ilusão achar que nós vivemos uma aldeia hippie e que ninguém comete violência. O ser humano é mau. O ser humano precisa de lei e ordem. O ser humano precisa ter parte dos seus instintos refreados. Pô, o Freud já falava isso. Não precisamos, sabe? Eu posso ter discussões à esquerda, usar argumentos de esquerda para falar sobre isso. Então, assim, não é absurdo. Não é nem um pouco absurdo. Na verdade, é o óbvio. É fazer o óbvio. Renan, eu sei que você está com uma agenda aí extensa aqui por Campinas. Em um determinado momento dessa nossa conversa, você citou que vai explicar os seus posicionamentos, vai colocar suas soluções para o Brasil, mas quando tiver que berrar, vai berrar. Vou dar uns meus berros. Como o Movimento Brasil Livre ficou conhecido durante um bom tempo. Mas essa é a impressão de parte do eleitorado, que o Movimento Brasil Livre está nesse berro lá desde 2014, 2015, 2016, numa provocação mais juvenil. Eu vou usar até um exemplo, e não estou colocando como... Baita pergunta, tá? Baita pergunta. Não colocando se está certo ou errado. Não, mas tivemos tá certo. Recentemente, na Unicamp, acalorada, no primeiro dia lá da recepção aos calouros, o movimento foi até a universidade, foi pintar os murais. A discussão não é se tem que pintar ou não, mas parece uma provocação, parece que está parado naquele tempo de ir no local, arranjar uma briga, gerar um engajamento de rede social, e aquilo, para quem está vendo, fala, o que está fazendo de diferença? Como mudar essa impressão? Existe uma impressão geral do MBL que o MBL é um grupo de pessoas jovens e arruaceiras. E que estão fazendo arruaças para enfrentar as causas. As pessoas até concordam com a causa, mas falam assim, tá, eu não entregaria um ministério para alguém que faz isso. E isso é uma imagem que a gente precisa mudar. Eu concordo, essa é uma grande crítica, porque muita gente identifica a gente assim como uma coisa muito jovial. E eu não acho que é errado você fazer o tipo de protesto e na área do seu adversário político atuar, provocar. A política envolve a provocação. A questão toda é que nós somos mais do que a provocação e nós não conseguimos mostrar para o Brasil que nós somos bem mais do que isso. Que nós somos o único grupo que tem um livro de propostas com uma agenda para o Brasil. Que o nosso deputado federal, o Kim Kataguiri, é o deputado mais produtivo do Brasil e que aprova projeto. Não é que ele só propõe. O Kim aprovou ontem, passou no Senado, um projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação. O Kim vai derrubar o IPVA no Brasil. O Kim fez um relatório do licenciamento ambiental. O Kim tem tem centenas de relatórios aprovados. Ou seja, há um trabalho sólido. O nosso vereador em Sorocaba é o vereador mais produtivo da história de Sorocaba. Então tem um outro elemento que ele acaba não aparecendo. Mas aí eu vou falar uma coisa que é sistemática e que é complicada. E qual é? Sistêmica, não sistemática. O eleitor não dá bola para trabalho. O eleitor não dá bola se você for maduro. O eleitor não dá bola se você for sério. O eleitor é muito injusto. O eleitor, ele gosta de você com quanto você tenha entregado um entretenimento político uma semana antes para ele. Senão ele esquece de você. O eleitor, ele não tem memória. O eleitor, ele não... A democracia no Brasil é uma coisa muito jovem e graças a essa porcaria aqui, ela virou entretenimento para as pessoas. E se você não entregar algum grau de entretenimento político para as pessoas, você não é lembrado e você perde a eleição. Isso é cruel. Isso é muito cruel. Eu vou dar um exemplo. Eu não concordo com boa parte do programa do Eduardo Leite. Quando eu vejo as pesquisas para presidente, eu vejo ele atrás dos outros governadores, Caiado, Zema Ratinho. Pois bem, ele foi um governador melhor do que o Caiado, Zema Ratinho. Como ele não entrega esse espetáculo, o eleitor não dá bola. O eleitor é muito ruim. O Kim Kataguiri teve 300 mil votos para deputado federal. Ele foi disparado o melhor deputado federal da última legislatura. As pessoas não dão bola. Então, você vai ter que conjugar as duas coisas, só que você tem que ser entendido como alguém completo e não só um lado. Então, esse é um desafio que nós temos. Renan Santos, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast. Quando
voltar aqui a Campinas. A gente tem muita coisa ainda para discutir. Aqui hoje foi um dia que dominou a nossa conversa, boa parte, essa situação envolvendo Daniel Alvorcari, e acho que vai dominar um bom tempo. Acho que até a eleição. Sim. Até e depois, eleição. tá? Porque o STF não vai ficar incólume nessa história. Imagina. Renan, muito obrigado por estar aqui Obrigado. na Jovem Pan Campinas, na rede Conecta, e por estar participando do FPX-Cast. Muito obrigado. Valeu, brigadão. E essa gentileza de estar aqui com a gente, o Renan Santos, que é candidato à presidência, pré-candidato pelo Missão, fundador do MBL. E eu agradeço também a todos que estiveram com a gente neste novo episódio 61 do FPX-Cast, junto com a Pod Conecta. A todos uma ótima noite. Juízo.